dieta balanceada e exercícios regulares nem sempre garante a boa forma. Muita gente se esforça e não consegue emagrecer. Um desses problemas pode ser a tireoide. Não é isso, doutor Wallace? Boa tarde. Isso mesmo. Boa tarde, Cláudia. Pois um dos fatores que podem influenciar nessa perda de peso podem ser as disfunções da tireoide, que nós devemos avaliar numa consulta de rotina, ver se realmente tem algum problema nesse funcionamento. Ele atinge principalmente as mulheres, então mais mulher do que homem, toda a faixa etária. À medida que vai aumentando a idade, vai aumentando a probabilidade de ter alguma disfunção na tireoide. O hormônio da tireoide é um hormônio bem pequeno. Bem pequeno, ele é capaz de entrar em praticamente todas as células, tem uma facilidade maior. E ele controla o metabolismo dessas células, ou seja, controla o metabolismo do organismo. Ele é pequenininho, mas tem muita importância no corpo da gente. Exatamente. Ele tem várias ações na produção de proteínas, enzimas, que acabam controlando o metabolismo. Então, esse hormônio da tireoide ele é muito importante. Ele vai agir desde a perda de peso, que é o que a gente está comentando, por exemplo, como também ele tem ação na memória. A pessoa com disfunção da tireoide produzindo pouco hormônio, por exemplo, vai ter uma dificuldade na memorização, pode ter um edema, um acúmulo de líquidos, retenção hídrica, dor nas pernas, por exemplo, pode ter uma queda de cabelo, cabelo quebrando, unha quebrando também, uma sonolência durante o dia, às vezes pode ter até uma dificuldade até para dormir também, o intestino pode ficar um pouco mais preguiçoso, digamos assim. Então, vários problemas por causa de uma produção diminuída dos hormônios tireoidianos. Então, eles afetam o organismo como inteiro. Então, ele faz parte dessa triagem inicial daquele paciente, daquele indivíduo que tem interesse em perder peso, para avaliar realmente se precisa ou não de uma reposição desse hormônio. Quais são os tipos de tireoide? Certo. Existem vários problemas na tireoide. Existe o problema da disfunção, que é quando tem um aumento da produção do hormônio ou quando tem uma diminuição. Principalmente foco nesse da diminuição do hormônio da tireoide, que seria o hipotireoidismo, que ele vai impactar principalmente nessa perda de peso. Além dessas disfunções da tireoide, existem os nódulos tireoidianos, que aí tem a preocupação de poder vir a ser câncer ou não, tem que ficar atento com relação a isso. Esse nódulo tireoidiano ele pode produzir hormônio também. Tem também inflamação na tireoide, que quando sente uma dor na região do pescoço, que seria uma tireoidite. Existe infecção na tireoide mesmo, ou seja, a tireoide ela pode levar a vários problemas. A gente tem que ficar bem atento a tudo isso. É uma glândula bem pequena na região anterior do pescoço, região cervical, parece uma borboleta, pega um pouco para o lado, fica logo abaixo, logo assim, no homem seria abaixo do pomo de Adão. A mulher não tem esse pomo de Adão, mas seria um pouco abaixo da cartilagem que recebe o mesmo nome. Tem a cartilagem tireoide, tem a cartilagem cricoide, então fica um pouco abaixo, então na região inferior do pescoço. Mais ou menos uns 20 gramas, mais ou menos, dessa glândula, ou seja, é uma glândula pequena mesmo, certo? E ela é como se fosse uma polpa do dedo. A polpa do dedo de um lado, a polpa do dedo do outro lado. Então, esse é o formato mais ou menos da tireoide, o formato de uma borboleta, que produz hormônios que são fundamentais. Na época da infância, por exemplo, esse hormônio é fundamental para o crescimento. Sim. Então, além do crescimento, a formação do sistema nervoso central. Por isso, pela importância desse hormônio, ele é avaliado no teste do pezinho. Sim. Então, essa disfunção da tireoide é avaliada assim que o recém-nascido vem ao mundo. Então, tamanha a importância dessa glândula, desses hormônios para a nossa vida. Quais desses tipos de tireoide é o mais perigoso? Do hipo ou do hipertireoidismo? Eles afetam o organismo de uma maneira praticamente o organismo todo, certo? Chama atenção, cada um pode levar a problemas bem sérios. Sim. Por exemplo, o hipertireoidismo, ele provoca um aumento dos hormônios da tireoide, certo? Portanto, acaba aumentando um pouco o metabolismo e ele pode afetar principalmente negativamente o coração. Sim. Pode ter arritmia, a pessoa pode ter até um infarto por causa disso, aumenta a pressão, Sudorese. sudorese, tremores, exatamente. Então são vários problemas
que podem ser decorrentes desse aumento da produção. É difícil comentar qual que é o mais grave ou não, vai depender muito da intensidade. Por exemplo, no idoso, um problema de hipotireoidismo, que seria a produção pouco hormônio da tireoide, pode levar a uma demência, por exemplo. Sim. Ou seja, pode ser tratado com um comprimido simples, uma causa de demência, que às vezes passa despercebido e tem um tratamento bem simples. Então, tem que ser sempre avaliado, ser sempre pensado nessa possibilidade. Se a gente não pensa na possibilidade, nunca vai encontrar Isso. essa patologia, certo? Doutor Wallace, em casa, tem como só ensinar a pessoa a palpar o pescoço para descobrir se tem algum problema na tireoide? O que nós orientamos, pode ser feito um autoexame do paciente com relação à tireoide. O que nós orientamos principalmente seria olhar de frente ao espelho. Sim. De frente ao espelho e engolindo um copo de água. A movimentação da tireoide no pescoço, se tiver algum nódulo, vai ser observado. Só que chama atenção, isso daí é para avaliar se tem nódulo ou não na tireoide do paciente, para o indivíduo ter essa desconfiança realmente se vai ter ou não algum nódulo na tireoide. Mas não dá para a gente saber se a tireoide está funcionando muito ou se está funcionando pouco. Isso daí só mesmo com exames laboratoriais. Como o iodo pode ajudar no tratamento da tireoide? Isso é muito importante a gente tocar no assunto do iodo, porque vem acontecendo mais como modinha o uso, por exemplo, do iodo, do Lugol. Isso já há algum tempo, alguns meses, né, os últimos anos, e tem um perigo muito grande na utilização desse Lugol. O Lugol ele tem uma quantidade muito grande de iodo. A quantidade bem exacerbada de iodo ele pode interferir no funcionamento da tireoide. A quantidade necessária de iodo por dia, ele pode ser adquirido naturalmente através da alimentação. O nosso sal, ele é considerado no Brasil, ele é considerado um sal já enriquecido com iodo. A gente sabe que tem alguns problemas, às vezes o sal, a gente acredita que esteja enriquecido, às vezes não é enriquecido, mas pela legislação brasileira, o nosso sal de cozinha, ele já é enriquecido com iodo, exatamente para evitar esse problema do hipotireoidismo pela deficiência do iodo. Antigamente, quando não era a principal causa de hipotireoidismo no Brasil era a deficiência de iodo na alimentação. Atualmente, a principal causa do hipotireoidismo no Brasil é por doença autoimune, ou seja, aquela pessoa que tem alguém na família, que já tem um problema na tireoide. Geralmente, nas mulheres, isso é mais comum, por exemplo. Então, o iodo, a princípio, ele vem na nossa alimentação. Frutas podem ter iodo também, como por exemplo o kiwi, poderia citar, ele é bastante enriquecido com iodo. Então, de maneira geral, a nossa alimentação é para ter uma quantidade adequada de iodo. A gente tem como avaliar a função da tireoide através de exame laboratorial, exame de sangue mesmo. Sim. A dosagem de iodo já é um pouco mais complexa, a dosagem de iodo é bem mais difícil, não tem uma normalização com relação aos valores. Então, o nosso jeito de avaliar se tem problema ou não na função da tireoide é através dos exames dos hormônios mesmo. Na gestante, aí sim, existem algumas recomendações, recomendação americana de fazer uma reposição de iodo na gestante, mas a quantidade nem se compara ao que é utilizado, como por exemplo, como o pessoal utiliza com relação ao Lugol. É uma quantidade muito pequena, existe comprimido já para essa suplementação na gestante. O Lugol tem uma quantidade muito aumentada de iodo, mais de 60, 600 vezes o que é recomendado, por exemplo, ou seja, uma quantidade muito grande que pode afetar tanto a mãe como o bebê na gestação. Então, o Lugol, hoje em dia, não é recomendado como rotina de tratamento do problema da tireoide. A gente trata realmente com hormônio. Então, é muito importante a gente tocar nesse assunto para evitar realmente essas modinhas com relação ao Lugol, por exemplo. O que é o bócio? Explica pra gente o que é o bócio. O bócio é quando tem um volume aumentado da tireoide. Esse bócio ele pode ser de uma tireoide que está produzindo muito hormônio, ela acaba crescendo. Pode ser uma tireoide que está produzindo pouco hormônio, que por um efeito de um feedback, ela acaba tentando compensar essa pequena produção de hormônio aumentando seu volume. Ou pode ser por nódulos na tireoide. Ou seja, você pode observar que o bócio da tireoide ela pode estar em qualquer uma dessas patologias. Então, pega uma gama muito grande de patologia da tireoide. Quando tem um bócio, que é esse aumento do volume da tireoide, a gente tem que avaliar a função da tireoide e avaliar se tem realmente nodulação ou não da tireoide. Sempre lembrando, quando tem nódulo, existe a possibilidade de ser câncer mesmo, então
tem que ser avaliado por um especialista adequadamente para ver se realmente tem essa possibilidade de ser câncer ou não. O bócio aparece mais nas mulheres ou nos homens? Mas nas mulheres, no bócio. E o fator importante, quando é por nodulação, os homens ele tem menos, mas quando tem um nódulo, o risco de câncer no homem é maior do que na mulher. Então, ele tem que ficar atento aos homens também. Geralmente, o homem ele demora um pouco mais a ir ao médico, a se cuidar, mas tem que ter essa atenção, porque esse nódulo pode ser um câncer. Os hormônios, eles se interagem. Então, o hormônio tiroidiano ele vai ter influência com relação à parte dos hormônios femininos, certo? Por exemplo, o problema da tireoide pode afetar diretamente a menstruação, dificultar a gestação por parte da mãe, do mesmo jeito que pode afetar nos homens também, certo? Principalmente a diminuição do hormônio da tireoide. Então, existe sim uma relação entre os hormônios da tireoide e os hormônios femininos e masculinos também. O principal detalhe é o fator genético. Quando tem alguma mulher na família com alguma doença da tireoide, a probabilidade de ter um parente de primeiro grau, principalmente mulher, também com problema na tireoide. Várias patologias, elas têm uma tendência maior, ou maior para a mulher ou maior para o homem, Certo. por causa dessa parte hormonal mesmo. Por exemplo, também a parte de colesterol, a parte de hipertensão. Então, tem alguns detalhes realmente que podem influenciar. Doutor Wallace, então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Falando de Saúde. Eu que agradeço, Cláudio, estou à disposição.